Graças e paz a todos. Shalom, shalom, shalom. Esperando o pessoal entrar. Sejam todos bem-vindos. Amém. Boa noite, Josué, paz. Eudaizinha. Amém, aleluia, glória a Deus. Saudade de todo mundo. Amém. Vamos já adorar o Senhor. O pessoal está entrando. Vamos engrandecer aquele que é merecedor de toda adoração, de todo louvor, porque o Senhor é sempre muito bom. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Onde você estiver, faça desse ambiente aí um ambiente de adoração ao Eterno nessa noite, nessa sexta-feira de Shabat, onde nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado dEle e nos apegamos à certeza de que Ele continuará cuidando de nós. Vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Te amamos, Senhor, e não há ninguém como o Senhor.
mais belo entre milhares de milhares. Senhor, nós entronizamos o Senhor em cada lar, em cada lugar nessa noite. Queremos declarar que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Declaramos que o Senhor é aquele que nos provê. É do Senhor que vem a nossa salvação. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Tu és incomparável, Senhor. Portanto, seja adorado por cada um de nós nessa noite. Que a nossa expressão de louvor possa agradar o teu coração. Que o Senhor se agrade de nós nessa noite. Que a nossa gratidão possa ser convincente aos teus ouvidos. Em nome de Jesus. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, aleluia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira
Aleluia, glória a Deus. Essa canção ela nos remete a uma declaração que está lá em Abacuque, onde o profeta fala exatamente isso, né? Ainda que as coisas não aconteçam, ainda que o que eu espero, ainda que o que eu coloquei diante do Senhor não aconteça, ainda assim eu me alegrarei e louvarei ao Deus da minha salvação. Que nós possamos entender isso, que a nossa expressão de amor e gratidão ao Senhor não deve estar relacionado a coisas, não deve estar relacionado a respostas, mas deve estar relacionado àquilo que Ele é e a tudo que Ele já fez por nós. Glória a Deus por isso. Amém? Quero mandar uma paz, uma boa noite para toda a família Macena. Está em peso, né, José? Suas tias, sua avó, a Cris estava aí também. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bom poder cultuar o Senhor juntamente com vocês. Thaisa, como é que você está? Tá tudo bem? Hoje você folgou ou trabalhou? Paz, Alex, pastor Neurivânia, seja bem-vinda, saudade de vocês. Pastor Romualdo, eu quero lhe ouvir nessa noite também. Não combinei nada com você como de costume, mas dê uma coçada na cabeça agora, como você faz. Daqui a pouco eu quero uma saudação sua. Nessa sexta-feira onde nós rendemos graças ao Senhor pelo que Ele tem feito por cada um de nós durante essa semana. Então, se prepara aí, meu lindo, bota aquele perfume que daqui a pouquinho eu estou lhe chamando aí, tá certo? Glória a Deus por isso. Amém? Cadê a Thaisa? Como é que você está, Thaisa? Chegou, exatamente, chegou e daqui a pouco vai entrar online. Glória a Deus, amém? Daqui a pouco eu lhe chamo. Mas hoje... Não é o mestre não, esse deve ser o Juan. O mestre não entra não, é o Juan. Daqui a pouco coloca aí o Juan. Juan aqui, né? E o Juan não é. É Juan aqui. Paz Juan aqui. Amém? Enquanto o pastor Romualdo está se preparando, eu quero só trazer algo que veio ao meu coração. Eita, Thaisa, como é que você tá, minha filha? Depois a gente se fala. Mas não fique não doente não, fique boa. E a Tawane, como é que tá? Falei, Juan aqui. Tá vendo? Juan aqui. E aí, Juan, como é que você tá? Tudo bom? Amém. Eu vou ler aqui um texto muito conhecido, mas é o meu coração isso, acho que na segunda-feira. E eu queria só fazer a menção dele para vocês nessa noite, compartilhar com vocês. É a parábola do samaritano, ou do bom samaritano. Eu espero que o Senhor possa falar com vocês, como tem falado comigo. Amém? Ok, Juan, ok. Está lá em Lucas 10, a partir do versículo 25. Lucas 10, 25. Hoje é a nossa, acho que 20ª live. Nossa live de número 20. Tem sido um tempo bem atípico, mas um tempo precioso, digamos assim. Onde nós temos tido tempo para buscar o Senhor, temos tido tempo para entrar no secreto com Deus, como alguns falam. Eu espero que você tenha se apegado a isso e aproveitado esse tempo que o Senhor tem lhe concedido. Amém? Então vamos lá, Lucas 10, pastor Romualdo, daqui a pouquinho eu lhe chamo, mas agora eu quero só fazer a leitura aqui de Lucas 10, a partir do 25, que diz o seguinte: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? E a isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, lhe fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aleluia. Sabe que esse texto me veio à lembrança esses dias, e é um texto por demais conhecido, e eu pensei em compartilhar ele hoje com cada um de nós por conta da nossa gratidão ao Senhor pelo que Ele tem feito conosco durante a semana, pela provisão, pelo cuidado dEle. Eu sei que cada um de nós temos vivido cuidados específicos da parte de Deus, cuidados muito pessoais, aquilo que o Senhor tem tratado de forma pessoal com cada um de nós, desde provisão e sustento até a livramentos que a gente nem percebe muitas vezes, mas o Senhor tem sido sempre muito eficaz no cuidado dEle para conosco. E isso é o que a gente mais se apega e se alegra, a certeza de que Deus cuida de nós, a alegria e a convicção de que o Senhor está no controle das nossas vidas e que por isso nós podemos descansar, por isso nós podemos entrar em Shabat, declarando que o nosso socorro tem vindo do Senhor e declarando a nossa convicção de que o Senhor continuará a nos socorrer, continuará a cuidar de nós. Então isso é fantástico, é muito bom. Mas sabe, muitas vezes nós nos colocamos diante do Pai como esse homem, intérprete da lei, ou como esse escriba, como esse cara que conhecia a lei. E ele chega para Jesus, e o texto é muito preciso quando fala que ele chega diante de Jesus querendo provar Jesus, querendo experimentar Jesus. E ele pergunta: olha, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele uma pergunta muito chave, mas muito óbvia para todo estudioso, para todo aquele que conhecia a lei, todo conhecedor da lei. E a gente sabe que toda a lei se resume em um mandamento, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ao seu próximo como a si mesmo. A Bíblia fala, Jesus fala isso lá no início, na Torá fala isso, mas Jesus reafirma isso, dizendo que toda a lei depende desse mandamento. Você cumprindo esse mandamento na sua plenitude, você vai estar observando toda a lei. E esse homem responde corretamente para Jesus. Ele diz: olha, eu preciso amar o Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a minha força, com toda a minha alma, e ao meu próximo como a si mesmo. Jesus diz: beleza, é exatamente isso. Mas sabe que ele entra numa pergunta diante de Jesus, mais uma vez querendo testar Jesus, que muitas vezes, ainda que sem palavras, mas em atitudes, a gente parece que faz essa pergunta diariamente, ou vive essa pergunta diariamente. Quem é o nosso próximo? Como nós devemos nos comportar? A quem devemos socorrer? Quem deve fazer parte da nossa lista de socorro, da nossa lista de auxílio? Sabe que isso é o grande segredo de nós de fato
voltarmos à essência da igreja e voltarmos a ser aquilo que precisamos ser em Deus. E precisamos ser enquanto cumpridores da lei. Uma vez eu estava dirigindo, queridos, e o Senhor me trouxe um livramento absurdo. Eu estava conduzindo o carro e inesperadamente e muito rapidamente uma criança dos seus talvez 7, 9 anos atravessou na frente do carro. Eu estava passando numa via e ele saiu da calçada correndo, passou na frente de um outro carro que estava estacionado e veio para a pista. E eu simplesmente, inexplicavelmente, eu sei que foi a mão do Senhor, eu consegui parar o carro. Eu tenho convicção de que não foi a minha habilidade, porque não dava tempo. Eu consegui parar o carro. Foi algo tão violento e tão rápido e tão assustador que as pessoas que estavam na calçada gritaram, porque viram a iminência de eu bater na criança. Mas eu consegui parar o carro, não bati na criança. A criança se assustou, mas ela não foi atingida e conseguiu atravessar a rua. E eu fiquei meio trêmulo, mas fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi agradecer a Deus pelo livramento que Ele tinha me dado. E eu me ajoelhei, eu lembro disso. Algumas pessoas sabem desse acontecido. Eu me ajoelhei e comecei a agradecer a Deus pelo livramento que Ele tinha me dado, porque se eu bato na criança ia ser um transtorno muito grande. Se eu machuco aquela criança, aliás, se eu batesse, com certeza ela viria a óbito pela velocidade que eu estava, ainda que pouca, mas pela estrutura dela. Então foi um livramento assim absurdo. E eu parei para agradecer ao Senhor, ajoelhado, e ainda que emocionado pelo que Deus tinha feito comigo, agradecendo a Deus pelo livramento que Ele tinha me dado. E quando eu acabei a minha oração de gratidão a Deus, o Espírito Santo falou comigo e disse: espera aí, e você não vai agradecer pelo livramento que eu dei à criança também não? Isso ficou muito forte no meu coração. E naquele momento eu pude entender que muitas vezes a nossa preocupação está apenas em nós e não no nosso próximo. O livramento tinha sido tão grande para mim como também para aquela criança, ou para o meu próximo. O que Deus tinha feito era motivo de agradecer por mim e pelo meu próximo, porque de fato eu preciso amar Ele como a mim mesmo. E sabe, muitas vezes a gente se esquece disso e nos colocamos diante de Deus apenas como aqueles que são gratos pelo que Deus tem feito por nós. Somos gratos pelo que o Senhor tem me concedido, pelo livramento, pelo sustento, e devemos sempre ser. Toda a gratidão expressa ainda é muito pouco diante do que Deus tem feito por nós, e não tem como retribuir ou recompensar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Mas nós precisamos entender aquilo que está em nós ou sobre nós enquanto responsabilidade sobre os nossos próximos ou o nosso próximo. Aquele homem pergunta a Jesus, e quando Jesus pergunta para ele o que ele entendia da lei, ele responde corretamente, e Jesus diz: então tá bom, faça isso. E ele tenta se justificar, ele tenta se esquivar, ele tenta meio que trazer uma desculpa, e ele diz: mas quem é o meu próximo? E sabe, a gente precisa entender isso nos dias atuais. Nós precisamos entender que como igreja nós temos responsabilidades com as pessoas que nós temos acesso. Como igreja, como representantes de Jesus, nós temos responsabilidades com pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. A parábola que Jesus traz, ela é muito própria com relação ao cuidado que precisa ser exercido, inclusive com aqueles que são nossos inimigos, se for o caso. Aliás, Jesus fala isso: você precisa orar pelos seus inimigos, você precisa abençoar aqueles que vos maldizem. É o princípio de tudo. Mas eu não falo como alguém que acha que isso é fácil, eu falo como alguém que acha que isso é a vontade de Deus. Nós precisamos buscar viver isso. Nós precisamos caminhar dessa maneira. Isso deve ser uma característica nossa. Precisamos nos parecer com Jesus em verdade, e não apenas em desejo ou em palavras. Você sabe que o samaritano não se dava com os judeus, ou melhor, os judeus de fato não se davam com os samaritanos. Havia uma separação absurda. Os judeus evitavam por tudo se aproximar dos samaritanos. Você vai se lembrar da passagem lá de Jesus com a mulher samaritana, e quando ela chega e diz: você sendo judeu vem falar comigo. Você também vai se lembrar que Jesus, quando manda os discípulos às cidades, ele diz: olha, evitem os samaritanos. Então, culturalmente, para os judeus, os samaritanos eram impuros. E eu não vou entrar na historicidade disso, eu não vou
Não vou trazer o contexto histórico, você pode pesquisar mais a fundo tudo isso, mas a verdade é que os samaritanos não falavam com os judeus e muito menos os judeus com os samaritanos. Os judeus evitavam se aproximar dos samaritanos porque acreditavam que os samaritanos eram impuros, e eles, ao se aproximarem dos samaritanos, eles se tornariam impuros também. Então Jesus traz uma figura aqui muito própria de alguém que era conhecido culturalmente por aquele homem que estava perguntando a Jesus. Jesus traz uma linguagem muito direta e muito objetiva. Jesus fala de um sacerdote que viu o homem caído, machucado e simplesmente se omitiu. Jesus fala de um levita também que olha a mesma situação e se omite. E eu quero só lembrar você que o sacerdote era um homem responsável por levar o povo até Deus, era um homem responsável por sacrificar para o povo, a Deus em favor do povo. Era aquele que apresentava o povo a Deus. O sacerdote era aquele que cuidava do templo, cuidava das coisas. O sacerdote não, o levita era aquele que cuidava do templo, cuidava das coisas do Senhor, cuidava de tudo que era santo e sagrado. E essas duas pessoas que deveriam cumprir o seu papel, que deveriam fazer aquilo que simplesmente era a sua função, diante da lei, inclusive, amar o próximo como a si mesmo. Quando elas se encontram com aquela situação, quando elas se deparam com aquela situação, elas simplesmente se omitem daquilo. E o que eu quero que você possa despertar nessa noite é que existem pessoas que dependem de você. Existem pessoas que foram confiadas a você por Deus. E você não pode se omitir disso. Você não pode fingir que não é com você. Você não pode fingir que essa responsabilidade não é sua. Você precisa chamar para si isso. Tudo que o Senhor fez por nós. Você pode se colocar diariamente como um homem que foi machucado e que foi socorrido. Porque é verdade, muitas vezes aqueles que deveriam nos socorrer não socorrem, mas inevitavelmente o Senhor usará alguém para nos socorrer. Sem sombra de dúvida, o Senhor levantará alguém em nosso socorro, é fato. Não há opção de nós sermos abandonados, não tem como isso acontecer. Ainda que aqueles que têm a obrigação não o façam, o Senhor levantará ainda que um estranho para fazer. Nós seremos socorridos. Mas a palavra que eu quero trazer para mim e para você nessa noite, e eu sei que nós estamos tratando sobre Shabat, sobre descanso. O que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é exatamente o que temos feito enquanto sacerdotes do Senhor, enquanto levitas do Senhor. Como temos nos posicionado? Será que temos agido de forma correta ou temos nos omitido? Sabe que, como eu falei, aquele sacerdote e aquele levita eram obrigados pela lei a ajudar aquele homem. E aquele homem era um judeu. Aquele homem machucado não era samaritano, ele era um judeu. Ele saía de Jerusalém para Jericó. E eles tinham obrigação legal. A lei obrigava eles a fazerem isso, porque a lei diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro e grande mandamento, o maior de todos os mandamentos. Mas eles se omitiram disso. E sabe, nós estamos passando por um tempo onde nós simplesmente não podemos nos omitir. Pessoas precisam de nós. E assim como Jonas foi imprescindível lá para Nínive, você será imprescindível para a vida de alguém. Existem pessoas que foram confiadas a você. E eu posso falar isso em sentido de salvação, como também posso falar isso em sentido de alimentação, de cuidado, de vestimenta. Existem pessoas que o Senhor tem contado conosco para cuidar dessas pessoas. Claro que somos apenas instrumentos, o cuidado vem do Senhor, mas nós precisamos ser esses instrumentos que o Senhor se utilizará para socorrer as pessoas. Enquanto o sacerdote e o levita se omitem, vem um homem samaritano que, culturalmente falando, era impossível, era totalmente impossível que ele se aproximasse e ajudasse aquele homem caído, aquele judeu caído. Era impossível, culturalmente falando, porque havia uma rixa muito grande. Mas o texto fala que ele para e já no lugar ele começa a socorrer, começa a limpar, começa a cuidar, passa azeite, passa vinho, coloca no seu automóvel, coloca no seu animal e não se preocupa se vai sujar estofado, não se preocupa se vai... Coloca no seu automóvel, no seu transporte, no seu animal e leva aquele homem até uma hospedaria. Leva até um hospital particular. E lá no hospital particular, ele chega e cuida mais uma vez, mas ele precisava continuar dos seus afazeres. E ele deixa lá 2 denários
que era o denário era o valor de uma diária, o valor do salário de uma diária. Ele deixava o valor de 2 denários lá, para que o homem continuasse sendo tratado, continuasse sendo cuidado. E ele ainda diz: olha, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. A lição que esse homem traz para mim e para você, claro que nessa parábola que Jesus expõe, é muito grande. Nós não podemos nos omitir das nossas obrigações, como também não podemos apenas fazer e virar as costas. Precisamos ter compromisso com aquilo que o Senhor tem nos confiado, com aqueles que o Senhor tem nos confiado. Então que nessa noite você possa entender que esse é um tempo de você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Talvez você nunca tenha vivido um tempo tão próprio como esse, um tempo tão longo como esse. Hoje você tem tempo para fazer tudo isso, eu tenho tempo para fazer tudo isso. Nós simplesmente não temos a desculpa de que não deu tempo. Então nós temos tido tempo de amar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de nos dedicar ao Senhor, de clamar ao Senhor, de chorar, de elogiar o Senhor, de bendizer o Senhor, de agradecer ao Senhor. Nós temos tido tempo de tudo isso. Mas esse também é tempo de nós amarmos o próximo como a si mesmo. Então eu quero lhe desafiar a destampar seus ouvidos, que muitas vezes a gente mesmo tampa, a destampar os olhos, que muitas vezes nós insistimos em mantê-los tampados, e estar atentos àqueles que nos foram confiados, aqueles que precisam de nós. Como a Fernanda colocou, de fato esse é um tempo de amar, é um tempo de nós sermos igreja, é um tempo de fazermos as pessoas entenderem que o amor de Deus é real e habita em nós e é expressado através de nós, ou é expresso através de nós. Então que você se sinta desafiado a perguntar ao seu vizinho, a perguntar aos seus amigos, a perguntar aos seus contatos: você está pensando em alguma coisa? E olha, eu quero que você entenda, você talvez nem tenha agora o que oferecer, mas talvez você tenha como conseguir, talvez você tenha como, através de amigos, através de uma rede, se dispor de alguma forma, ou talvez essa pessoa apenas precise saber se alguém se preocupa com ela. Sabe que muitas vezes tudo que a pessoa quer saber é que tem alguém preocupado com ela, tem alguém interessado nela. E muitas vezes a gente se omite disso. Então muitas vezes como é que você está faz toda a diferença na vida de alguém. Que você seja essa pessoa em nome de Jesus. Que você desperte para isso em nome de Jesus. Que eu desperte para isso em nome de Jesus. Precisamos amar mais. Como a Fernanda falou, eu gostei muito desse termo que você coloca, Fernanda. De fato, é tempo de amar. E essa é a ação da igreja, a função da igreja. A nossa função, queridos, sempre foi e sempre será amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso chamado. Amém? Eu quero que você possa se sentir desafiado a viver isso, a praticar isso, em verdade, não em entendimento apenas, em verdade e não em conhecimento apenas. Porque aquilo que a gente faz é o que conta. Aquilo que a gente fala não tem tanto peso assim. Tem uma frase que eu sempre uso e que me marcou muito desde quando eu vi. As nossas palavras até podem agradar a Deus, mas só as nossas atitudes é que vão convencer. Que você entenda isso. As suas palavras, a sua vontade até pode agradar a Deus, mas só as suas atitudes é que vão convencer. Amém? Que o Senhor possa continuar falando conosco, em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Romualdo agora, mas antes eu quero fazer menção da presença da pastora Ari conosco. Graças a Deus ela está se recuperando, queridos. O Senhor é sempre muito bom para conosco, sempre generoso e sempre tem um propósito na vida dos dele. Por mais que muitas vezes a gente não entenda no momento, no início, ou talvez mesmo que a gente nem venha entender, mas temos a convicção de que há um propósito de Deus nas nossas vidas. Ela está se recuperando, ainda carece das orações, porque é um processo de recuperação. Ela cortou o dedo de uma forma muito traumática, então
leva um tempo de recuperação, mas glória a Deus que ela está muito bem, está muito tranquila e sabendo que o Senhor é cuidador dela e dos dela em todo o tempo. Eu quero chamar o pastor Romualdo agora. Deixa eu ver. Vamos ouvi-lo nessa noite. Espero que ele tenha botado perfume. E na próxima compartilhe com ele a preocupação dele que se escreve no papel. E aí, meu querido, shalom. Shalom, boa noite a todos. Amém. Tudo bom? Você falando aí, com um texto aqui totalmente assim diferente, mas ouvimos a voz de Deus já essa noite. Eu quero deixar só alguns versículos para a meditação da igreja. Amém. Que está lá em Salmo. Oi? Que Pode tá deixar Deus te usar. Amém. Que está em Salmos 46. É um texto que eu gosto muito. Esses versos, porque ele fala que não importa o que esteja acontecendo, Deus, ele é o nosso auxílio, amém? Deus, ele está conosco, Deus é o nosso abrigo, ele é o refúgio. Então, mesmo que o mundo esteja desmoronando, mesmo que as coisas estejam aparentemente sendo pintadas, sendo mostradas em algo terrível, mas nós temos um Deus onde a gente pode se abrigar. E nele nós estamos seguros. Entendeu? É a palavra que eu quero deixar para a igreja essa noite. Que desde quarta, né? A gente está sendo impactado aí pelas palavras da pastora Área, agora do pastor Júnior, então. E é verdade que a gente às vezes até esquecemos e nos entramos no nosso conforto, né? Tô falando de mim mesmo. Mas é assim mesmo, a palavra de Deus vem para tocar os nossos corações. Mas vamos ler alguns versos, que diz assim, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se escrepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo, onde habita o Altíssimo. Nele habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. As nações agitam, os reinos se abalam, ergue a voz, e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim à guerra, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chama, destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Aleluia. Amém? E como o texto diz, apesar das nações estarem abaladas, apesar da adversidade que existe nos nossos dias, o Senhor, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso lugar forte, é o nosso rochedo, é a torre onde a gente pode estar ali e ficar ali em segurança. Então, o Senhor, para consolar essa palavra no nosso coração, o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso lugar seguro. Quantas pessoas não têm um lugar, não sabem sentimentalmente para onde ir, espiritualmente não tem, talvez esteja aí perturbada, não sabe para onde ir, mas o povo de Deus, ele tem um lugar onde pode correr, que é para os pés do Senhor, e ali estamos seguros, estamos em segurança. Então o mundo passa por momentos de tribulação, né? Por momentos de adversidade, por incerteza, e muita gente fala quando liga a TV, capaz de acabar ser infectado por aquilo que fala. Quer dizer, o mundo está com certo medo. Há um certo medo pairando no mundo, há uma certa situação, mas como o senhor já disse, né? Nós temos a condição de levar essa rocha, esse rochedo, esse lugar seguro para outras pessoas.
Mostrar às pessoas que ainda há lugar de segurança. Ainda há um Deus que cuida. Ainda há um Deus que vela. Ainda há um Deus que, apesar, como diz Abacuque, que é o texto que eu venho meditando muito, onde tudo está acontecendo, não do nosso modo, não como nós gostaríamos, mas nós sabemos um Deus que cuida de nós. Amém? Nós sabemos que existe um Deus que vela, que cuida, que nos ama, entendeu? Que está pronto a nos atender e a se levantar ao nosso favor. Essa palavra que eu queria deixar para mim e para a igreja nessa noite. Nós temos um lugar de segurança. Amém? Nós temos um lugar seguro. Tem alguém no céu, tem o nosso Deus, que Ele vela por nós. E pessoas precisam ouvir isso, que há um lugar seguro, existe segurança. Aqueles que estão com Deus, Ele tem segurança, Ele é cuidado, Ele é amado, e com Deus, todas as coisas têm que se dobrar ao seu comando. Todas as coisas têm que estar conforme o seu querer, porque quando Ele se levanta, tudo se desfaz. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para a igreja, quero deixar para os nossos irmãos que estão aí online, que o Senhor, Ele vela por nós, é a nossa fortaleza e o nosso auxílio. E o verso primeiro diz, é bem claro, diz, no momento de adversidade, Ele está conosco. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês, que é o que está no segundo verso, portanto, não temeremos. Amém? Que o temor não venha bater a nossa porta. Mas por quê? Porque nós temos um lugar de refúgio, um lugar de segurança e um Deus que é o nosso auxílio. Amém? Mesmo que tenha turbulência, momentos ruins, mesmo que aconteça algo, o Senhor é o nosso socorro. O verso 5, ele diz assim, ó: ao romper da aurora, Ele virá em seu socorro. Amém? Ele diz, ao romper da aurora, Ele virá em seu socorro. Ao romper da manhã, Ele vem ao nosso socorro. E toda a agitação das nações e tudo que está acontecendo, está lá no verso 6 e 7. Ele se levanta, ou Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Veja o poder do nosso Deus. A terra se derrete ao som da sua voz. A terra não aguenta, nada pode suportar, só o som da sua voz. Então esse é o Deus que nós servimos. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Então, o salmista aqui, ele convida no verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Veja o que o Senhor fez até hoje. As maravilhas que Ele fez. Tudo o que Ele formou, criou e o que Ele fez nesse planeta. É o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Por isso, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. É o meu Deus, é o seu Deus que cuida de nós. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. 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 Até logo. Tchau. Até logo. Tchau. Aleluia, queridos. Que nós venhamos descansar na certeza de que o Senhor cuida de nós. Como nós vimos, ainda que aqueles que têm a obrigação, como igreja, de cuidar, não cuidem, o Senhor levantará alguém, porque é Ele que traz a resposta e nós somos apenas instrumentos. Mas entendamos que cabe a nós levar esse amor para as pessoas e como o Tiago fala, a fé sem obras ela é morta. Não adianta hoje, nesses dias, a gente simplesmente trazer muitas vezes uma palavra quando a pessoa está precisando de 1 quilo de alimento. A gente muitas vezes levar uma oração quando a pessoa também está precisando de uma sandália. Então é tempo de nós nos posicionarmos. Eu sei que eu estou falando numa circunstância difícil economicamente falando, mas é o Senhor quem nos sustenta. Sempre foi Ele. Então estejamos apenas apostos para cumprirmos o nosso chamado. Mesmo ainda que nos custe alguma coisa. Amém? Vamos adorar o Senhor. Uma canção aqui ainda, pessoal. O Josué está se recuperando ainda da garganta. Afinal de contas, já são 20 lives, né? Já é a 20ª live, então a garganta não aguentou. Estou brincando. Ele está se recuperando. Se Deus permitir, segunda-feira ele vai estar conosco. Na próxima segunda-feira, queridos, a nossa live
será a nossa ceia, a nossa Santa Ceia. Então, segunda-feira próxima, todo mundo prepara o seu vinho, o seu cálice de vinho, prepara o seu pão. E a gente vai estar ceando aqui através da live, todo mundo junto, na próxima sexta-feira. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Que Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom poder adorar o Senhor juntamente com vocês. Como é que você está, Rai? Tudo bom com você? Caleb, Edinho, tudo em paz, tudo tranquilo? Adoremos ao Senhor em nome de Jesus. Não se compara a tua presença, nem ao prazer de te adorar, dias em dias não, em meu coração, só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença. Nem ao prazer de te adorar, razão em meu coração, só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer. Te conhecer. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tuas mãos me tocar, podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo seu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. A minha vida, Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer, porque eu quero pra minha vida, Senhor.
Você é o alvo da minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Que seja o seu objetivo durante esse tempo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Segunda-feira, de 8 horas, estaremos aqui novamente, se o Senhor permitir, celebrando a ceia, cada um na sua casa. Estaremos ceando em memória do que Jesus fez por nós. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Juan, se o Hunt fosse um cordeiro, fosse um cabrito, eu até deixava você trazer ele para ceia, porque a gente matava ele e assava. Mas como não é, não traga não, tá certo? Um beijo para todo mundo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Saudade de você, Luciana, amo você também, Josué. Amo você, a sua casa, os seus. Que Deus bendiga você em todo o tempo. Estou com saudade de todo mundo, mas muito em breve, o Senhor vai nos restituir a proximidade de congregação física. Graças a Deus, Ele tem mantido a nossa unidade e proximidade, ainda que à distância. Mas que o Senhor restitua o físico, estar juntos novamente em nome de Jesus. Amém? Que Deus